Olá, ouvintes! Vou contar uma história para vocês. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Para a narrativa sumamente extravagante e, contudo, sumamente trivial, não espero nem peço crédito. De fato, louco seria eu de esperar tal coisa, num episódio em que até meus próprios sentidos rejeitaram o que testemunharam. Contudo, não estou louco, e de certo tão pouco estou sonhando. Mas amanhã morrerei, e hoje quero desafogar minha alma. Meu propósito imediato é expor diante do mundo, de modo direto, sucinto e sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. Por suas consequências, esses eventos me aterrorizaram, torturaram, destruíram. Contudo, não farei uma tentativa de explicá-los. Para mim, pouco representaram além do horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que barrocos. Num futuro próximo, talvez, algum intelecto haverá de surgir para reduzir minha fantasmagoria a um lugar comum. Algum intelecto mais calmo, mais lógico e muito menos excitável do que o meu, que perceberá, nas circunstâncias por mim detalhadas com assombro, nada mais do que uma ordinária sucessão de causas e efeitos perfeitamente naturais. Desde a infância, sempre me fiz notar pela docilidade e humanidade do meu temperamento. Minha ternura de coração era de fato tão evidente que me tornava objeto de troça de meus companheiros. Tinha particular afeição por animais e fui mimado por meus pais com uma grande variedade de bichos de estimação. Com eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como nas ocasiões em que os alimentava e acariciava. Essa peculiaridade de caráter acompanhou-me ao crescer e mais tarde quando me tornei um homem. Dela extraí uma das minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que acalentaram afeição por um cão fiel e esperto, dificilmente preciso me dar o trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso pode advir. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição não incompatível com a minha própria. Observando meu apreço pelos animais domésticos, ela não perdia a oportunidade de obter tipos mais agradáveis. Tivemos pássaros, peixes dourados, um ótimo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notavelmente grande e belo, todo negro e esperto em um grau espantoso. Falando de sua inteligência, minha esposa, que no fundo não era pouco imbuída de superstição, fazia frequente alusão à antiga crença popular que via em todos os gatos pretos bruxas disfarçadas. Não que em algum momento falasse a sério nesse sentido. E não toco no assunto por nenhum outro motivo além do que acontece agora, de me vir à memória. Pluto, esse era o nome do gato. Foi meu bicho e companheiro favorito. Somente eu o alimentava, e ele me seguia pela casa aonde quer que eu fosse. Era mesmo com dificuldade que eu conseguia impedi-lo de seguir-me pelas ruas. Nossa amizade durou desse modo por vários anos, durante os quais meu temperamento geral e caráter, por obra do demônio da intemperança, experimentaram uma radical alteração para pior. Tornei-me a cada dia mais taciturno, mais irritável, mais sem consideração pelos sentimentos alheios. Permitia-me o uso de uma linguagem destemperada com minha mulher. Por fim, cheguei até ameaçá-la de violência física. Meus bichos, é claro, também sofreram com a minha mudança de disposição. Eu não só os negligenciava, como também os maltratava. Por Pluto, entretanto, ainda mostrava suficiente consideração para me abster-me de infligir-lhe maus tratos, como fazia com os coelhos, o macaco ou mesmo o cão, quando por acidente, ou talvez por afeto, estavam em meu caminho. Mas a doença ganhou corpo em mim, pois que doença se compara ao álcool? E no fim até mesmo Pluto,
que a essa altura estava ficando velho e, consequentemente, um tanto mal criado, até mesmo Pluto começou a experimentar os efeitos do meu temperamento irascível. Certa noite, voltando para casa, muito embriagado, de uma de minhas tavernas pela cidade, julguei que o gato evitava minha presença. Agarrei-o. Nisso, em seu medo de minha violência, ele me infligiu um leve ferimento na mão com os dentes. A fúria de um demônio apossou-se intensamente de mim. Eu não mais me reconhecia. Minha alma original pareceu, na mesma hora, levantar voo do meu corpo. Em uma malevolência mais do que diabólica, inflamada a gin, convulsionou cada fibra do meu corpo. Tirei do bolso do colete um pequeno canivete. Abriu, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita. Estremeço conforme descrevo abominável atrocidade. Quando a razão me voltou pela manhã, após ter dissipado no sono os vapores do desregramento noturno, experimentei um sentimento que era parte horror, parte remorso pelo crime do qual eu era culpado. Mas foi, quando muito, um sentimento fraco e ambíguo, e a alma permaneceu intocada. Voltei a mergulhar em excessos e não tardei a afogar na bebida qualquer lembrança do ato. Entre mentes, o gato lentamente se recuperou. A órbita do olho perdido apresentava, é verdade, uma aparência assustadora, mas ele não parecia sentir mais dor alguma. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugindo aterrorizado à minha aproximação. Restava-me suficiente da antiga feição para que no início ficasse magoado, com esse evidente repúdio de parte de uma criatura que outrora tanto me amara. Mas esse sentimento em breve deu lugar à irritação, e então sobreveio, como que para minha ruína final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito a filosofia não se ocupa. Contudo, não tenho tanta convicção sobre a existência da minha alma, quanto tenho de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis e primordiais faculdades ou sentimentos que orientam o caráter do homem. Quem nunca se pegou uma centena de vezes cometendo algum ato vil ou tolo, sem nenhum outro motivo além de saber que não deveria? Não mostramos uma perpétua inclinação, malgrado todo o nosso bom senso, a violar essa coisa que chamamos de lei, meramente porque a compreendemos como tal? Esse espírito de perversidade, como disse, veio para a ruína final. Foi esse inescrutável anseio da alma de atormentar a si mesma, de violentar sua própria natureza, de cometer o mal em nome do mal simplesmente, que me impeliu a continuar e finalmente consumir o agravo que já infligira a inofensiva criatura. Certa manhã, a sangue frio, passei um laço em torno de seu pescoço e o enforquei no galho de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas brotando em meus olhos e com o remorso mais amargo no coração. Enforquei-o porque sabia que me amara e porque sentia que não me dera o menor motivo para ressentimento. Enforquei-o porque sabia que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado mortal que poria minha alma imortal em perigo a ponto de deixá-la, se tal coisa era possível, fora de alcance até da misericórdia infinita do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que perpetrei essa cruel infâmia, fui despertado do sono pelos gritos de fogo. As cortinas de minha cama estavam em chamas, a casa toda ardia. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu próprio conseguimos escapar da conflagração. A destruição foi completa. Todas as minhas posses terrenas foram consumidas, e entreguei-me dali em diante ao desespero. Não cedo à fraqueza de tentar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas estou descrevendo uma cadeia de eventos, e não desejo deixar de fora nem sequer um possível elo. Certo dia, após o incêndio, fiz uma visita às ruínas. As paredes, com exceção de uma só, estavam desabado. Essa seção consistia de uma parede divisória interna, não muito grossa, mais ou menos no meio da casa, contra a qual ficava recostada a cabeceira de minha cama.
O reboco havia, em grande parte, resistido à ação do fogo, ocorrência que atribuiu ao fato de ter sido recentemente aplicado. Em torno dessa parede, uma compacta multidão havia se reunido e muitas pessoas pareciam examinar uma área particular dela, com atenção extremamente minuciosa e intensa. As palavras estranho, singular e outras expressões similares atiçaram minha curiosidade. Acerquei-me e vi, como que gravado sobre a superfície branca, a figura de um gigantesco gato. A imagem se estampava com uma precisão realmente maravilhosa. Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Quando contemplei a aparição, pois como menos que isso eu dificilmente podia encará-la, minha admiração e meu terror foram extremos. Até que enfim a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei, fora enforcado em um jardim adjacente à casa. Ao alarme de incêndio, esse jardim fora imediatamente tomado pela multidão, e alguém ali devia ter cortado a forca e jogado o animal por uma janela aberta dentro do meu quarto. Isso provavelmente fora feito com o intuito de me despertar de meu sono. A queda de outras paredes comprimira a vítima de minha crueldade, na massa de alvenaria recém-aplicada. A cal do reboco, sobre a ação do fogo, combinara-se ao amoníaco da carcaça para executar o esboço tal como eu via. Embora desse modo procurasse eu prontamente prestar contas à minha razão, quando não na medida do possível à minha consciência, pelo fato alarmante que acabo de descrever, isso tampouco deixou de causar uma profunda impressão em minha imaginação. Por meses não consegui me libertar da imagem fantasmagórica do gato, e durante esse período voltou-me ao espírito um sentimento vago, que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de procurar nas sordinas tavernas que agora me habituara a frequentar outro bichano do mesmo tipo e de aparência algo similar, com o qual suprir seu lugar.